Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Essa é a nossa primeira e maior ambição. Ganhar almas para Cristo, as livrar da prisão, mostrando-lhes a luz do entardecer. Mostrando-lhes a luz do entardecer. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Uma alma puto, do zumbo ao índico, do rovo uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos cooperar em levar essa mensagem de Deus ao norte, no centro e no sul. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Do rovo uma alma puto, do zumbo ao índico, do rovo uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos
Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida em primeiro lugar, e em segundo lugar pela oportunidade que nos é dada para termos que fazer mais um vídeo. Gostaria de ler no livro de São Mateus 26 para termos onde começar pela graça de Deus. São Mateus 26. Estou a começar a minha leitura no parágrafo ou no verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Uma pequena oração. Ó Pai Celestial, neste momento em que fitamos a nossa atenção em direção ao seu trono de misericórdia, Pai, com o intuito de acharmos graça diante dos teus olhos, para que tenhamos o
pão da vida para o dia de hoje. Te rogo, Pai, em humildade, que haja um canal aberto, ciente de que o homem é o agente de Deus. Estou aqui, Senhor, santifique-me, ó Pai, de toda a minha insuficiência e use, meu Pai, como um canal pela qual o teu povo possa ouvir de ti neste momento crucial, momento de tomada de decisões, momentos em que somos aconselhados a orar para não entrarmos em tentação. Senhor, abre os nossos ouvidos, abre a nossa boca. Seja um momento glorioso que será lembrado por toda a eternidade. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Eu quero acreditar que estão bem neste momento em que a chuva abrandou, e creio que a graça do Senhor é com cada um de vocês. Talvez dizer que ainda estamos a continuar desfrutando-se do pensamento ou do tema de oração, tomando muitos contornos, porque se já houve um momento que devíamos estar sempre de joelho, já tentamos mostrar aqui um dos privilégios de um homem que está constantemente de joelho. Não é passado com acontecimentos espirituais. Já mostramos a Simeão e Ana, que quando eles viviam no ambiente de oração, jejuando, orando, quando Jesus entrou no templo, eles captaram logo que alguma coisa especial havia entrando no templo. A Ana, que era uma cega, foi guiada pelo Espírito Santo diretamente onde se encontrava a criança, o menino Jesus, que tinha vindo para ser dedicado. Nós sabemos que Nataniel estava embaixo de uma árvore orando. Se você é alguém que é dado à oração, certamente você capta os acontecimentos espirituais, e nós sabemos que há um grande acontecimento espiritual que em breve vai acontecer, que é precisamente o arrebatamento. E devemos estar em constante oração para que o arrebatamento não nos passe por o alto. E isso é um momento em que o crente devia estar em constante oração. Talvez dizer que momento em que o mundo está em chamas, guerras em todo lado, a América está envolvido em guerra, Israel está também envolvida, e
a Europa, o Ocidente, o Oriente. Momento de uma grande agitação, aquela batalha que foi predita por profeta Daniel entre o rei do Ocidente e o rei do Oriente. Esta batalha já está a ser pelejada. E o rei do Oriente está ganhando terreno, como é de vosso conhecimento, que já se apoderaram de aproximadamente uns 20% da Ucrânia, e eles não estão preparados para largar. E as conversações que estão sendo levadas a cabo, a exigência deles é que precisam manter essas regiões com eles, com a Rússia. E ataques em todo lado, cidades sendo atacadas, portos atacados, refinarias de petróleo sendo incendiadas, chamas em todo lado, poluição em todo lado. Só estamos a viver precisamente num momento muito crucial, um momento tenebroso. E olhando para Israel, como é do nosso conhecimento de que é o relógio de Deus, e tentar olhar em que fase eles se encontram agora. Já voltaram, estão ainda voltando das nações onde tinham sido espalhados, e eles já estão à espera para serem purificados, como as Escrituras já prometeu. Queria talvez ler aqui a respeito, pelo menos para termos uma ideia, onde eles se encontram no dia de hoje, precisamente de acordo com as Escrituras. Estou a ler no livro de Ezequiel 36, e começando a partir do verso 16, a restauração de Israel. Nós entendemos que Israel seria restaurada da mesma maneira que a igreja seria restaurada. Como é do nosso conhecimento que quando Israel estava sendo restaurada, foi na mesma hora em que o anjo apareceu ao irmão Branham para lhe dar a mensagem da restauração, para levar a igreja de volta à terra prometida, que é precisamente na mensagem da hora. E talvez aproveitar e dizer que a noiva já está na terra prometida. É verdade que se você não ter graça suficiente, pode pensar que a noiva está desnorteada. Mas a verdade é de que a noiva está onde ela deve estar. Se ainda está a faltar alguns passos, mas está onde deve estar, na terra prometida, que é a mensagem da hora. Eu ouvia esse irmão que afirmava que o quintuplo ministério já falhou e a noiva também está falhando.
por causa do quintuplo ministério, e ele tentava levar a falha das denominações para atachar a noiva. Mas a verdade é que a noiva, ela está precisamente onde ela deve estar. Não há nenhum desentendimento assim, digamos, entre os verdadeiros ministros que fazem parte do quintuplo ministério. É verdade que pode haver desentendimento pessoal, que talvez é normal, como o irmão Branham coloca isso. Mas vai em todo lado onde você quiser ir, não vai apanhar nenhum ministro que faz parte desta mensagem, que está a batizar de outra maneira fora de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vai apanhar nenhuma a igreja da mensagem da hora que deixa a mulher a pregar, ou que não crê que Jesus é Deus. E às vezes as pessoas esquecem de que o propiciatório está no meio da noiva. Faz-me lembrar de Balaão, que achou que podia amaldiçoar Israel. E ele tomou o seu provérbio tentando amaldiçoar Israel. E tentou olhar a parte traseira de Israel, que era precisamente tentar invocar os pecados de Israel. Todavia, ele não sabia que o propiciatório estava no meio de Israel. O próprio rei estava no meio de Israel. A coluna de fogo estava no meio de Israel. É ali onde os irmãos às vezes equivocam-se. Olha neste irmão, olha naquele irmão, e todavia eles não lhes olha através do sangue de Deus. Enquanto que quando Deus nos olha, Ele nos vê de acordo com o seu próprio sangue. E talvez dizer que ali onde nós, os pastores, também precisamos de muita graça, de olhar o povo de Deus através do sangue. Que Deus nos ajude. O propiciatório, quando saiu do lugar santo dos santos, se tornou a pessoa de Jesus. E aqueles que arrastaram aquela mulher para lhe apedrejar, mal sabiam que estavam a levar aquela mulher onde jazia a misericórdia de Deus. É onde nós estamos, pela graça não merecida. Sim, eu ainda estava a ler no livro de Ezequiel, quando falava a respeito da restauração de Israel. Que assim como Israel é restaurada, a igreja também é restaurada. Israel está na sua terra prometida, vencendo os seus inimigos. É verdade que é uma luta, às vezes alguma coisa escapula. O míssil de Iêmen, às vezes escapula as defesas aéreas e vai atingir ali acolá, mas eles estão aí em pé. E nós também, os nossos mísseis espirituais, ali e acolá, podem escapulir as defesas espirituais e atingir um irmão, atingir uma irmã. Mas estamos aqui para ficar na terra prometida, na mensagem da hora.
Vou ler a partir do versículo 16. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Só Israel chegou-se um momento em que se contaminou e se tornou como uma mulher quando estiver no seu costume. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre ele, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram, e os espalhei entre as nações. Foi precisamente depois de terem crucificado o Senhor, no ano 70, em que Israel foi espalhada entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, e eu os julguei. Chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor, saíram da sua terra. Está a ver? Que opróbrio eles trouxeram ao grande nome do grande Deus verdadeiro. Eles tinham se contaminado como uma mulher no seu costume, e Deus lhes puniu, espalhando-lhes, tirando-lhes da sua terra natal. E é que exatamente o que aconteceu com a igreja, porque a igreja se contaminou também durante as eras. Mas eu os poupei por o amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vos fostes. Meu Deus, não é por vosso respeito que eu faço isso. Deus poupou Israel, não porque talvez mereciam ser poupados, mas para que o nome do Senhor pudesse ser honrado por toda a eternidade. É verdade que nós estamos aqui, não porque merecemos, não porque somos boas pessoas, não porque talvez algum mérito é nós, mas porque Deus determinou. E quando Deus determina, quem poderá revogar o que Ele determinou? Deus determinou que haveria uma noiva que sairia de todas as nações, línguas, tribos, raças, e aqui nós estamos, não por qualquer coisa que tenhamos feito, mas porque Deus determinou para tal. E realmente estamos aqui, venha o que vier, vá o que for, haverá uma noiva para ser tomada. Não há diabo suficiente no inferno para impedir para que haja uma noiva. E aqui estamos para representar a noiva desta nação, independentemente de quão profunda ela se encontra nas coisas do mundo.
Todavia Deus, a partir desta corrupção, levantar-se-á uma noiva sem mancha, sem ruga. E talvez dizer o seguinte, que essa revelação que você deve ter, digamos que você ainda está titubeando em pecado, mas o seu coração não almeja viver da maneira como você vive. Olha para o que foi prometido e continue andando, caminhando, levantando. Se você ainda não alcançou as alturas que foram prometidas para você, Deus, um desses dias, vai levar você onde você deve estar. E a noiva estará onde ela deve estar. Aquele belo exemplo que dávamos a respeito da construção do templo de Salomão, que as pedras estavam sendo esculpidas em diversas nações, e hoje em dia a mensagem está sendo, a noiva está sendo esculpida como pedras vivas para fazer parte desta casa viva que é o corpo místico de Cristo. Ninguém vai impedir, certamente. E ele continua falando a Israel: e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. É o que Deus fez. Depois de ter lhes espalhado, lhes trouxe de volta. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundâncias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Agora, amados irmãos, que Deus lhes abençoe ricamente, irmãos preciosos, comprado pelo sangue de Deus. O preço mais alto que poderia imaginar no mundo é o preço que comprou a amada noiva. Agora, é aqui onde se encontra Israel. Queria talvez ler de novo. Versículos 24 e 25. E vos tomarei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Deus trazendo Israel de volta na terra da Palestina, em Canaã. Israel já foi trazida, está na terra deles. E Deus diz aqui: e vos trarei para a vossa terra. Embora que todo mundo diz que não, Palestina pertence aos árabes, pertence a esses e aquele, mas a verdade é de que pertence a Israel. E eles estão lá. Uma coisa que eu queria deixar convosco antes de voltar para o meu pensamento é esta: então espalharei água pura sobre vós. Israel sabe que já foi trazida na terra prometida, mas há uma grande ansiedade para que Deus possa espalhar água pura sobre eles.
E ele continua dizendo: ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andei nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. É aqui onde Israel está. Se você apanhar este fio de pensamento, realmente Deus vai lhe dar uma porção especial de uma bênção. Israel estando já por um bom tempo na terra prometida, ela está ansiosa para ser purificada com esta água pura. E para você entender este fio de pensamento, é aqui onde Israel está. É aqui onde Israel se localiza espiritualmente, entre o retorno para a terra e a purificação. Agora, essa purificação, para você entender, era feita através de uma novilha ou um bezerro. Só por todo esse tempo que eles voltaram na terra prometida, que já é aproximadamente 70 e tal anos de independência, eles estavam à espera para serem purificados e vinham procurando por esses anos, algum punhado de anos passados, vinham procurando por um bezerro, uma novilha. Só para você entender como isso se fazia, vai ajudar para entender a situação atual de Israel. Para purificar Israel com as águas de separação, precisava-se de uma novilha, de um bezerro vermelho sem mancha, sim. Finalmente eles conseguiram apanhar, alguns anos atrás, aqui perto, um bezerro que eles trouxeram dos Estados Unidos da América. E este bezerro já está lá em Israel a ser vigiado pelos sacerdotes para ver se não sai uma mancha. Basta sair outra mancha, automaticamente é desqualificado. Só vinha a ser observado por alguns anos aqui atrás. E esse bezerro vermelho, para ser sacrificado, tinha que ter anos específicos. Não era só uma questão de arrastar um bezerro, talvez, digamos, com uns 4 anos ou 5 anos e oferecer. Tinha que ser anos específicos. Já não me lembro, parece que era 3 anos ou uma coisa dessa, ou 3 anos e meio. E aquele bezerro tinha que ser morto quando completasse uma certa idade. Agora, amados, houve um bezerro que foi arrastado de América, que está agora em Israel sendo vigiado. E esse bezerro, este ano, vai completar precisamente os anos que ele tem que ser sacrificado.
E visto que o assunto é desta maneira, todo Israel está como que tensa, esperando. Para eles sacrificarem, precisam de ter templo deles. E eles ainda não nem sequer têm templo. Mas já tem tudo que se precisa. Me refiro se para questões de mesa, castiçal, todas aquelas coisas que se usavam no templo de Salomão, já foi feito. Mas estão simplesmente esperando para levantar o templo. E eles já avisaram o presidente da Rússia que já queremos construir o nosso templo. Já avisaram o presidente da América que queremos construir o templo. E talvez você pode não compreender, porque qual é a ênfase disso da construção do templo? A construção do templo, quando Israel começa a fazer o seu sacrifício, as portas para o gentio estão sendo encerradas, o arrebatamento está a acontecer. Essa é a razão que estamos a tentar trazer essas coisas para o vosso conhecimento, amados, queridos, preciosos irmãos. Israel está aqui e essa água de separação que purificava o pecador, tomava-se esse bezerro e matava-se e colocava o sangue precisamente numa bandeja. E Arão entrava diretamente no lugar santíssimo com esta bandeja de sangue e experigia para o perdão dos seus pecados e os pecados do povo de Israel. E o próprio bezerro era tomado e queimado, e aquela cinza era tomada e punham água e agitava. E aquela água que tinha cinza de bezerro, era essa água que purificava os imundos. Agora, amados irmãos, eles tendo esse bezerro, eles estão a esperar para o cumprimento dessa escritura aqui. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. Israel está a olhar naquele bezerro como uma saída das suas impurezas, dos seus pecados, onde Deus lhes viu tão impuros como uma mulher que está em seu costume. Está vendo, irmãos? Estamos precisamente aqui e o bezerro está a completar anos para ser sacrificado. E o templo está para ser construído. E as guerras estão rugindo em todo lado. Por isso, se há um momento em que a igreja devia estar de joelho, é este momento para que as coisas de Deus não lhe passem por alto. Meu Deus, que diremos nestas alturas? Sim. Agora, voltando para o nosso tema, a oração, que já vimos que os irmãos do passado aqueles que se deram a oração em jejum, descobrimos, como o irmão Branham diz, que oração até muda a mente de Deus. Quando Deus havia determinado que o rei Ezequias devia morrer, o rei orou até que
Deus mudou do programa e deu mais 15 anos de vida. E aquilo foi feito pelo poder de oração. Oração move montanhas, abre caminhos onde não há caminhos. Oração muda as coisas. No seu lar, no seu serviço, na sua igreja, muda o curso de uma nação. Vimos as águas do irmão Jackson, que eram solúveis, que se tornaram doces por causa de uma oração. Vimos a ilha de Rai, que era infértil, que se tornou fértil por causa de oração. O que pode se falar, o que pode se dizer que a oração não muda? A oração muda todas as coisas. E esta noite, pela graça de Deus, queria ainda trazer algumas coisas aqui. Como devem saber que estamos já a tomar exemplos daqueles que fizeram parte do corpo da noiva nas eras negras, aqueles que protestaram contra a igreja anglicana na Inglaterra, durante o tempo em que Deus estava derramando na terra o espírito do homem. E eles pararam, protestaram contra a idolatria, contra a igreja nominal, se separaram e foram alguns chamados como puritanos por causa da pureza que acabamos de falar aqui, Deus prometendo que ia lhes purificar. E eles se firmaram com a verdade, e eles não estavam satisfeitos com rituais ou meramente religião, mas eles queriam sentir o impacto, real impacto da religião cristã que eles seguiam. Queriam interagir-se com o sobrenatural, queriam ter a certeza de que Deus do passado ainda é Deus de hoje. E eles não se levaram, talvez, pelas cerimônias e tradições e tudo mais. Eram homens que eram dados à oração e interagiam-se com Deus diretamente e sabiam onde estavam parados. Só esses homens saíram das igrejas nominais, viveram uma vida de oração perto de Deus, sempre de joelho. Como dizíamos, para você ser alguém que é dado à oração, tem que vencer em primeiro lugar a preguiça, tem que vencer a distração, tem que vencer a oposição espiritual. Sim, porque se você for preguiçoso, não vai colher nada. Uma formiga que não trabalha não come nada. Por isso foi dito que aquele que não trabalha não come. Se você quer desfrutar-se das bênçãos de Deus, tem que trabalhar para tal. Trabalhar, orar e jejuar. E você não deve ser uma pessoa dada à preguiça.
porque o preguiçoso é amaldiçoado. Você tem que se esforçar. Lembro-me uma vez o irmão Branham falando dele no mato para orar. E no instante, quando ele tentava orar, preguiça tomava conta, os mosquitos vinham e picavam ali e acolá. Mas na medida em que ele ia continuar a orar, era transportado nos lugares celestiais e esquecia se há mosquitos ou não. Não é fácil orar. É um esforço que você deve fazer. É uma luta e tem que vencer a distração. Porque eu dizia aos irmãos que você tem que se disciplinar. Vamos dizer que talvez você é uma irmã em casa, não trabalha, fica em casa. Faça um programa de que depois de eu ter colocado tudo em ordem, lavei os pratos, a minha roupa, minha casa limpa, digamos, talvez às 14 até às 15, e eu estarei de joelho orando. Irmão, se você quer ser uma pessoa dada à oração, faça um programa e seja escravo do seu programa. E há de ver que naquela hora que você determinou para orar, alguma coisa vai acontecer para lhe distrair. Não seja distraído. Seja lá quem que chegar, diga-lhe para ficar à sua espera na varanda. Dá-lhe cadeira para sentar na varanda ou na sala. E você se feche no quarto, ore até atingir o seu objetivo. É quando você sai. Você tem que lutar para permanecer de joelho orando. Não seja preguiçoso, não seja distraído, não seja, digamos, levado pelos acontecimentos. Seja escravo dos seus programas. Lembro-me, nos dias do profeta, oração era 24/24. E talvez é tempo de você, de todos nós, tentarmos fazer um programa desta natureza, onde o irmão, digamos, grupos de irmãos, vão tomar a partir, talvez, das 0 até 1 hora, um punhado de irmãos que estarão a orar. Das 2 horas até 3 horas, um punhado de irmãos que estarão acordados a orar. 24/24 pessoas a orar. Muita coisa que tem que se orar. A sua própria vida espiritual não é das melhores. A sua vida financeira não é das melhores. E você ainda está a lugar. E essas coisas todas têm que ser mudadas. E a oração muda as coisas. Há muita coisa que deve se entregar em oração na presença do Senhor. Orar pelos missionários. Orar também por pastores. Orar também por mim. Orar por este, orar por aquele. Assim sucessivamente. Termos uma corrente de homens e mulheres que estarão ocupados a orar. Oh, como seria que cada igreja pudesse estar nessas condições onde irmãos e irmãs estão em constante oração uns aos outros. Qualquer coisa que acontecesse com você, teria graça de saber que há um irmão em algum lugar que está a orar agora por todos nós. Sua oração vai me ajudar. Não seria bom? Seria maravilhoso. Meu Deus, só você tem que se disciplinar para ser um homem de oração. Só gostaria talvez de ter que ler algumas passagens aqui, enquanto que o meu tempo ainda me permite, a respeito desses irmãos
que eu acabei de me referir. O objetivo é para que isso nos desafie, nos inspire, nos transforme para sermos homens e mulheres dados à oração. E temos essa informação, acho que algumas dessas informações já foram espalhadas. Agora, quero ler aqui a respeito deste irmão chamado Johnny Bunyan, um dos maiores célebres puritanos. Encapsula a essência da visão puritana sobre a oração. Para eles, a oração não era um mero prelúdio para a ação, mas a própria base de toda ação significativa. Antes de qualquer empreendimento, antes de qualquer decisão, antes de qualquer passo, os puritanos se curvavam em oração, reconhecendo que sem Deus nada podiam fazer. Essa é que deve ser a atitude de um cristão verdadeiro. Sempre quando você está para dar um passo, está para se envolver em qualquer empreendimento, antes de qualquer decisão, entregue o assunto nas mãos de Deus, aquele que é capaz. Por isso, quando se chega tempo de você ter que levantar para encarar o dia, você tem que orar, porque você não sabe o que o dia lhe reserva. Quando está para dormir, você tem que orar, porque você não sabe o que a noite lhe reserva. E quando você acorda vivo, faz-me lembrar, ontem estávamos em Chimbonde, tivemos um bom tempo, falávamos a respeito de oração, e quando volto para descansar, quase houve um momento de lutar com os demônios que acabaram perseguindo. Como o irmão Branham diz, que esses demônios perseguem, desafiam. Quando você está para descansar, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Porque você está para começar uma outra jornada espiritual, dormindo, mas espiritualmente viajando. E você precisa da mão de Deus e amparar durante essa viagem espiritual. Por isso você tem que agradecer quando está pronto para comer alguma coisa. Agradecer e reconhecer que não foi a sua habilidade que lhe deu esta comida, mas foi Deus. E pedir de novo para que Deus a santifique, porque há muita coisa que se come que mata. Como foi dito que não é o que sai, mas é o que entra que mata. Está vendo? Antes de qualquer empreendimento, antes de qualquer decisão, antes de qualquer passo, tem que se curvar em oração, reconhecer que sem Deus nada pode se fazer. Quando você recebe exame e você está para fazer o seu teste, seja lá o que for, ora primeiro. Pode não ser mesmo uma oração, talvez que todo mundo vai descobrir que você está a orar. Faz-me lembrar, as pessoas vão nessas casas onde se come, onde se faz comida, e por causa de vergonha de que a pessoa que está a me ver acaba a comer e se orar. Ore, não tenha medo do descrente que está a correr em direção ao inferno. Está vendo? Eles entendiam que a oração não era apenas um recurso espiritual, mas uma necessidade vital, tão essencial quanto o ar
que respiravam. A oração é tão importante, tal igual como o ar que respiramos. Sem ar você não pode viver. E sem oração você não está a viver da maneira como deve viver. Viviam a oração como um diálogo íntimo com o Pai Celestial. Um momento em que o coração humano se encontrava com o coração de Deus. Eles se contentavam, irmãos, eles não se contentavam com palavras vazias ou repetições mecânicas. Sim, para você se manter em oração, não é uma questão de palavras só mecânicas, falar bem ou não falar bem português, seja lá que língua você usa. Não é isso. É verdade que tem que haver a parte mecânica, mas tem que haver a parte também dinâmica da oração, onde você vai orar e entrar no Espírito. E quando o Espírito desce, é a parte dinâmica da mecânica oração que você vinha fazendo. Como disse John Bunyan, na oração é melhor ter um coração sem palavra daqui, palavra sem um coração. Para eles, a oração era uma expressão autêntica da alma, um derramar de alegrias, temores, arrependimento, esperança diante daquele que tudo conhece e tudo pode. Mas como os puritanos mantinham essa fervorosa vida de oração em meio às lutas e à incerteza de seu tempo, eles se agarravam às promessas de Deus. Sim, é na oração onde você se arrepende. Eu dizia aos irmãos, arrepender-se não é só uma questão de ir falar com o pastor, que pastor, eu fiz isto, e você pensar que pastor perdoa pecado. É verdade que há questões que você tem que ir falar com ele, mas não é falar com ele e você ficar satisfeito, como já falei, já fui perdoado. Você tem que ir de joelho de oração e pedir a Deus, arrepender-se de coração. E quando você se arrepende, é na oração onde essas coisas são feitas. Onde você vai, Deus, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, peço para que me perdoe. E eu garanto, Senhor, que nunca farei a mesma coisa na minha vida. E quando você garantir a Deus, permaneça com as suas palavras, não vacile, não promete a Deus que não farei este pecado e amanhã fazer, senão você estará a brigar com Deus. E eu dizia aos irmãos que quando uma alma toma uma decisão de que, Senhor, perdoa-me esse espírito de beber, e eu prometo que não vou beber mais, firme-se com essas palavras que você expressou-se diante de Deus, para que Deus também firme-se com as suas. Realmente, se você tomar uma decisão de que a partir de hoje não quero beber mais, não quero fumar mais, não quero prostituir mais, não quero mais falar mal a respeito de outras pessoas, você pode deixar mesmo. E eu tentava informar aos irmãos que quando você nega a bebida e promete a Deus que já não vai beber mais, você não pode talvez pensar que um dia a bebida há de sair da banca, vir à sua procura na sua casa, ou lhe seguir na estrada. Você que vai onde há bebida, não é bebida que vai onde você está, é você que vai onde há bebida. É você que vai onde há esse pecado. Fique longe de pecado, não entreter pecado. Você basta ficando longe, o pecado não tem como lhe pegar.
Imagina uma pessoa que bebia, vai no bar, e chega lá, diz, estou a conversar com os meus amigos, vou tomar refresco. Há de acabar de beber. Você foi onde a bebida se encontra. Fique longe. Tome essas garrafas toda parte. Arrependa-te. Alinha-te. Você faz o seu arrependimento de joelho orando. E eles se agarravam à promessa de Deus. E por isso a oração deles era eficaz, tinha algum valor, tinha algum peso, porque eles oravam agarrando-se à promessa de Deus. Vamos dizer que você está doente, você vai diante de Deus, não vai com as mãos vazias, vai com uma promessa divina que Deus deu. Vá na presença de Deus e diga-lhe, Senhor, está escrito que eu sou o Senhor que curo todas as vossas enfermidades. Senhor, está aqui a sua palavra. Eu creio que ela é infalível. Eu creio que ela é a palavra do Deus vivo, não é palavra do homem. Senhor, faça bem a sua palavra está aqui. Os céus e a terra passarão, mas esta palavra não pode passar. Confirme, Senhor, o juiz de toda a eternidade não pode mentir. E você está aí, orando com a fé, como dizíamos, que a fé nunca recebe não como resposta. Glória nas alturas. A fé sempre espera receber a coisa que ela crê. Ela não está disposta para receber a resposta não. A fé, ela não recebe não como resposta. Eles eram homens que iam diante de Deus com uma promessa de Deus. Senhor, prometeste que arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Senhor, eu já me arrependi, quero o Espírito Santo que prometeu. As Escrituras dizem que a promessa me diz respeito, eu estou aqui, Senhor, eu não vou sair daqui até que alguma coisa aconteça com a minha vida. E eu lhe garanto, amado irmão, alguma coisa vai acontecer com você que vai transformar a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eles oravam baseados em sentimentos. Eles não oravam baseados em sentimentos passageiros, mas nas firmes promessas das Escrituras. Cada oração era fundamentada na palavra de Deus. Essa confiança nas promessas divinas era o que sustentava a sua fé, mesmo nos momentos mais sombrios. Está a ver? Orar confiando que Deus não pode falhar. Se você está a procurar, talvez, de emprego, se você está a procurar, seja lá o que você está a procurar, vá e diga a Deus, Senhor, está escrito que aquele que procura, encontra. Eu estou a procurar isto, eu estou a procurar aquilo. As Escrituras dizem que aquele que procura, encontra. Eu não vou deixar de procurar até encontrar. As Escrituras dizem que pedi e serei-vos dado, e pedi em abundância. Não tenha receio que Deus pode não lhe dar tudo que você almeja. Jesus disse, pedi em abundância para que o vosso gozo se cumpra. Diga, eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero. Peça em abundância para que o seu gozo se cumpra. É o que ele prometeu. A oração puritana era também marcada por uma
profunda reverência e humildade. Eles reconheciam a grandeza de Deus e a sua própria fraqueza. Sim, eles reconheciam a grandeza de Deus. Quando o diabo aparece e diz, sabe, o seu problema é grande, está vendo? É muito grande. Além de você se preocupar em olhar na grandeza do seu problema, deixe o problema de lado, olha na grandeza de Deus. Será que o seu problema é maior do que Deus? Não se concentre na grandeza do seu problema. Não se concentre na grandeza da sua doença. Concentre-se na grandeza de Deus e você verá que a sua doença é simplesmente uma purga. Esse problema que você está a encarar, vai descobrir que afinal de contas é simplesmente um problema tão pequeno como uma purga. Não é nada isto. Mas se você não está a olhar na grandeza de Deus, está a olhar na grandeza do seu problema, há de tremer e estremecer. Sim. Está vendo? Ao mesmo tempo, orava com uma ousadia impressionante, pois sabiam que estavam se aproximando de um pai amoroso que desejava ouvir e responder aos seus filhos. Oh, que pensamento! Fechar os seus olhos e ir diante de Deus com uma revelação no seu íntimo de que estou a aproximar a um Deus amoroso que me ama. Não só que me ama, mas que está pronto para me responder. Você vai com toda a ousadia possível fazer a sua oração. Não está hesitante. Será que Deus quer que eu ore? Será que Deus está pronto para me responder? Não. Você irá com a revelação de saber que Ele é o desejo dele para lhe responder. Essa combinação de reverência e confiança era o que tornava as suas orações tão poderosas e eficazes. Os puritanos não apenas oravam, eles viviam em um estado constante de dependência de Deus. E sua vida de oração era permeada por um profundo senso de amor, propósito e poder. Depender-se de Deus, saber que eu não sou capaz, e eu sou limitado, mas Deus não é limitado. Vou saltar um pouco. Charles Spurgeon, um herdeiro espiritual da tradição puritana, afirmou sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Quando Deus quer fazer alguma coisa, convoca o seu povo para orar. Os puritanos viviam a oração como uma colaboração com o próprio Deus, numa forma de participar ativamente de seus planos internos. E um deles, uma vez, fez uma afirmação, quando ele disse: um homem de joelho vale mais do que um exército. Irmãos, esses homens sabiam o efeito de uma oração feita por um crente. Um homem de joelho vale mais do que um exército armado. E realmente é isso, irmão. Eu descobri que é exatamente isso. Jacó, um homem que esteve de joelho toda noite, ele conseguiu vencer o exército, os 400 soldados que o seu irmão trazia para o acabar. Ele sobreviveu àquele assunto porque era um homem de joelho e venceu 400 homens que vinham para lhe matar. Venceu da maneira simples de Deus de fazer as coisas. Porque Deus, quando faz suas coisas, Ele faz de uma maneira muito simples, singela, que você até ficará sem palavras. Quando Ele opera
opera sem deixar ferida, sem deixar sinal, como fez para a irmã Meda. Aquele tumor desapareceu ao fechar e abrir dos olhos. Está vendo, irmão? Sim. Deixa eu continuar para alguns minutos. Addison Taylor, um missionário na China e influenciado pela espiritualidade puritana, resumiu esta verdade da maneira impacta. Resumiu esta questão de oração de uma maneira impacta. E ele diz: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Está vendo? Quando nós trabalhamos, fazemos o esforço para as coisas andar, para empurrar as coisas, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. Podemos fazer o nosso esforço humano, mas se é um esforço feito sem oração, vai tentar caminhar. Mas quando nós oramos, Deus é que vai trabalhar. Só ele resumiu a oração nesses termos. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Graças a Deus. Eles entendiam que por mais que se esforçassem em suas atividades, o verdadeiro poder de transformar vida e circunstância vinha de Deus. Quem pode transformar as circunstâncias é Deus. Circunstâncias que sejam de saúde, de financeiras, talvez de igreja, seja lá o que for, quem transforma é Deus. Por isso eles priorizavam a oração, reconhecendo que era no lugar secreto de comunhão com o Pai que as batalhas eram vencidas e os milagres aconteciam. A centralidade da oração na vida dos puritanos era tão grande que Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, declarou: eu preferia ensinar um homem a orar. Ele diz aqui: eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Para ele, assim como para todos os puritanos, a oração era a base de tudo. Uma vida de oração fervosa e consistente era considerada mais valiosa do que qualquer habilidade humana, pois era através dela que o poder de Deus se manifestava. Os puritanos entendiam que a oração não era apenas um recurso espiritual, mas uma arma poderosa na batalha contra as forças do mal. Samuel Chakwit, um pregador que bebeu da espiritualidade puritana, afirmou: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Essa é a maior preocupação do diabo. Ele não está tão preocupado com o resto, mas a maior luta que ele faz é para você não orar. É para você, jovem, não orar. É para você, casal, não orar. Essa é a maior luta do diabo e ele tem alcançado êxito em fazer com que as pessoas não orem. Levanta isso, levanta aquilo.
E você diz, vou orar amanhã. Chegou precisamente no tempo em que eu tenho orado, e chegou esse irmão, vou orar amanhã. E o diabo levanta muita coisa para acabar e gastar o nosso tempo, que devíamos gastar de joelho. Essas redes sociais, onde você apanha toda a gama de besteira, não há nada que você não apanha nas redes sociais. Qual é o objetivo fundamental do diabo? Para distrair o crente, para que o crente não ore, para entreter o crente, para que o crente não ore. Este é o maior objetivo de toda essa brincadeira que o diabo espalha nas redes sociais. É para tirar o crente de joelho, para que você não ore. Essa é a maior preocupação do diabo, para que você não ore, porque ele sabe, se você não ora, você está desarrumado. Meu Deus. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Essa declaração revela uma profunda verdade. Está vendo o que o diabo faz? Ele costuma rir dos nossos estudos. Você pode dizer, eu conheço as 7 eras, eu conheço os selos, os cavalos, eu conheço todas as estrelas, eu conheço tudo, todos os mensageiros, o dia que o irmão Branham foi nascido, que tudo isso você pode conhecer, pode cantar, o diabo fica tranquilo, não se incomoda em você conhecer tudo isso. Nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele não está preocupado, né? Você pode se preocupar, trabalhar, tentar ajudar aqui, ajudar a colar, o que. O diabo não fica preocupado com o seu trabalho. Meu Deus. O diabo não fica preocupado. Ele ri da nossa labuta, zomba de nossa sabedoria. Eu conheço a palavra, eu conheço. Posso calcular aqui o número da besta? Calcula. Ok, tá bem, mas o diabo também pode calcular. E o diabo não fica preocupado com isso. Mas treme quando nós oramos. Mas quando você chega ao momento em que você já começa a orar, o diabo começa a recuar para trás. Eu dizia aos irmãos que o diabo pode até se aproximar de você, até lhe abraçar e tirar um selfie, não é? Com o diabo lhe abraçar aqui, dizer, vamos tirar aqui uma foto. Você crente, você uma irmã, tirar foto com o diabo assim, tá? E o diabo não está interessado, mas quando você começa a ajoelhar, o diabo já começa a tremer. Irmãos, eu não sei como é que a gente podemos fazer para o crente compreender o poder escondido na oração. Vamos levantar, irmãos. Vamos orar, queridos. O diabo treme quando a gente ora. As enfermidades tremem quando a gente ora. O pecado treme, os demônios tremem, os feiticeiros tremem. Tudo do mundo de pecado e diabo treme quando a gente oramos. Por isso, amados irmãos, nunca devíamos negligenciar orar. E a minha oração é esta noite, Senhor, enquanto que tenho este privilégio de falar para a sua noiva,
Que o Espírito Santo possa dar a revelação genuína no coração de cada um que nos ouve. Que cada um tenha a revelação genuína da importância da oração. Saber que a única via pela qual você pode afugentar o diabo não é por estudo, não é por ir na igreja somente, mas quando você se ajoelha para orar, o diabo começa a tremer, bater esse joelho. O diabo não tem chance, independentemente se você sabe escrever ou não sabe escrever. Quando você começar a orar, o diabo começa a tremer. Há um segredo aqui, irmão. Por que o diabo treme orando? Ele sabe que quando uma pessoa está a orar, está se conectar com o coração de Deus. Oh, se Deus quiser, na próxima semana poderemos terminar com isto. Amados irmãos, enquanto estamos a falar disto aqui, se aproveite e peça a Deus que, Senhor, derrame em mim o espírito de oração. Me dê a revelação da importância de oração na minha vida. Qualquer coisa que eu querer se envolver nela, eu quero orar em primeiro lugar. Por isso se diz, quando você chega a um ponto de querer casar, ora em primeiro lugar. Quando você orar, entra em linha com o coração de Deus e Ele vai te revelar tipo de mulher que Ele gostaria que você casasse com ele, tipo de homem que Ele, não só olhar cara, não só olhar nariz ou pescoço comprido ou uma cara bonita. Orar primeiro. Você não sabe o que vai acontecer com esta cara bonita amanhã. Deixa eu orar. Ó Senhor Deus, meu Deus, o único Deus verdadeiro. Que lição, que lição. Vendo aqui, a única coisa que faz o diabo tremer não é o estudo, não são diplomas, não é a teologia, mas quando a gente ajoelhar para orar, o diabo começa a tremer. Ajuda-nos, Senhor, derrame sobre nós o espírito de oração. Eu quero acreditar que o Senhor, trazendo este pensamento, está a agitar as águas para a gente entrar e se aproveitar da sua virtude. Que todos que nos ouvem não esqueçam isso em todas as suas vidas. Se algum dia precisar de fazer com que o diabo trema, é somente quando estiverem de joelhos. Ajuda a sua noiva, Senhor. Permita que essas palavras intercortadas, mal pronunciadas, possam achar espaço no coração do teu povo. Que haja alguém em algum lugar que é provocado para se entregar à oração, para se disciplinar, para sair da preguiça, para sair da distração e ter um momento que ele sabe que às tantas eu vou orar, e eu quando orar Deus responde. Que pode ver as coisas indo mal, mas sabendo que quando eu orar haverá mudança. Obrigado, Senhor, por este momento. Louvores e ações de graça a Ti sejam dadas.
porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso vídeo. Até a próxima semana, tardar no Senhor. Muda acontecimentos, a fé materializa o desejo, ela é o firme fundamento do que se espera. A oração muda acontecimentos, a fé materializa o desejo, ela é o firme fundamento do que se espera. Se o vento vier soprar e ao meu barco assolar, o azeite em me faltar, minha fazenda estar vazia. Se o vento vier soprar e ao meu barco assolar, o azeite em me faltar, minha fazenda estar vazia. Vou orar, confiar, esperar e crer. 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 A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Para a tempestade fecha a boca de leões, abre as janelas do céu e traz a nós a glória de Deus. Moisés orou e o mar abriu, Elias orou e a chuva caiu, Josué orou e o sol parou. Se você orar, tudo vai mudar. Moisés orou e o mar abriu, Elias orou e a chuva caiu, José orou e o sol parou. Se você orar, tudo vai mudar. Ore, confie, espere, acredite. Ore, confie, espere, acredite. Vou orar, confiar, esperar e crer. 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 Vou orar, confiar, esperar e crer.